Olá pessoal, eu sou Ana Cláudia Pinheiro e quero falar um pouco para vocês sobre constelação familiar. O que é constelação familiar? Vou começar dizendo o que ela não é. Ela não é religião, ela não tem nada a ver com a questão da espiritualidade, de questões místicas, e a gente precisa um pouco quebrar esse preconceito, porque muita gente fala daquilo que não conhece e eu quero apresentar isso para vocês em breves palavras. Constelação familiar é uma técnica psicoterapêutica criada por Bert Hellinger, é um alemão que estudou durante anos o comportamento humano. E é interessante porque dentro dessa constelação, dentro dessa técnica, ele estabeleceu as 3 leis do amor, ou também chamado de 3 leis da ordem, que é a lei do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio. E eu quero falar um pouquinho sobre cada uma delas para você. O que é a lei do equilíbrio? Toda relação ela precisa estar equilibrada entre o dar e o receber. Em qualquer relação que a pessoa dê muito mais do que a outra parte, há um desequilíbrio nesse relacionamento, né? E aí, muitas vezes ligado, pode ser numa empresa, pode ser na família, mas é mais fácil a gente identificar isso numa família. Então, geralmente, aquele ente que mais recebe, vamos imaginar um casamento, onde a mulher é a maior parte do tempo ela que doa e o marido só recebe. Chega um determinado momento que ele se sente tão incapaz de reparar, de retribuir, de pagar, entre aspas, a ela, que ele sai dessa relação. Então faça uma reflexão se você conhece alguém que já passou por isso. Porque toda vez que tiver um desequilíbrio, vai afetar o sistema. A outra lei que ele fala é a lei da hierarquia. Então o que ele quer dizer com isso? Assim como na matemática, vem o número 1, número 2, número 3, também dentro do sistema familiar existe uma hierarquia. Então quem veio antes tem preferência do quem veio depois. Então tem a questão dos pais e dos filhos. Então os pais sempre serão maiores que os filhos. E é necessário honrar, amar, respeitar o pai. Independente de como ele foi ou a mãe, de como eles foram, não importa. O que importa é que eles fizeram o melhor. E quando a gente entende isso dentro de uma constelação, a vida começa a fluir. Muitas pessoas têm a vida travada por conta daquilo que aconteceu lá na infância. E na constelação, isso é possível ser trabalhado. Então é um ponto bem interessante dessa técnica. E essa questão também da hierarquia tem a ver com o filho mais velho, o filho caçula, né? Existe o primogênito, existe o caçula e eles precisam estar numa mesma, obedecendo essa ordem. O que significa isso também? Muitas vezes a pessoa até mesmo cometeu um aborto, ou espontâneo, ou provocado, e aquele filho dela, que seria o que ela alega ser o primogênito, ele não é o primogênito. De repente ele já é o segundo, ele é o terceiro. E quando a gente faz uma sessão de constelação, a gente faz essa recolocação, a gente faz essa organização dessa família. É apenas um movimento, mas é um movimento que afeta todo o sistema. É impactante. Porque muitas vezes esse filho que foi excluído do sistema, né? Aí entra na terceira lei, que é a lei do pertencimento, ele precisa pertencer a esse sistema. Então, dentro de uma sessão de constelação, é feito essa colocação desse ente querido. Às vezes é um parente que foi excluído, um pai, um tio, um avô, que foi excluído do sistema, seja lá pelo que ele fez. Muitas vezes porque ele cometeu um crime, porque ele não se adequava à família, e aí aquele parente, às vezes até seu tio, e inconscientemente, alguém da família vai tomar as dores dele e vai reproduzir o mesmo padrão de conduta que ele teve. E isso tudo é feito numa sessão de constelação. Quer dizer, inclui ele nesse sistema. Por quê? Porque a terceira lei que o Bert Hellinger fala é a lei do pertencimento. Todos precisam pertencer a uma família. Todos têm direito de pertencer à família. E aí a gente faz esse movimento também numa sessão de constelação. Como é que essa sessão pode ser feita?
Agora, por conta da pandemia, a gente tem feito mais ela de forma online mesmo, né? Então, a pessoa, ela separa alguns objetos que vai representar sua pai, sua mãe, seu marido, seus filhos, dependendo, sua esposa, né? Dependendo de quem a pessoa quiser incluir nessa constelação. E aí a gente vai fazendo todo um movimento terapêutico, né, durante essa sessão, que geralmente leva 1h30, 2 horas, depende muito né, da família, ou de como a pessoa vai trabalhar isso. E aí a gente faz toda essa terapia, é muito fascinante. A gente tem visto isso já sendo aplicado na justiça, olha que interessante. As varas de família, algumas varas de família no Brasil, já estão aplicando essa técnica para facilitar, né, o diálogo entre esse marido e essa mulher, né, o ex-marido e a ex-mulher, que estão se separando e que muitas vezes não conseguem chegar a um acordo. E aí, através da constelação familiar, é possível a pessoa enxergar com os olhos de um observador, né, o que está acontecendo ali naquela família que foi, de certa forma, desfeita por conta do divórcio. E isso ajuda bastante as pessoas a chegarem a um consenso. Dentro ainda da constelação, a gente tem outras técnicas, que pode ser, tem pessoas que trabalham com a técnica da constelação com os bonequinhos na água, e tem também a constelação que ela é feita presencialmente, onde a pessoa escolhe um representante, né, dentre os participantes, ela escolhe quem vai representar o pai, a mãe, o marido, o filho, os membros da família dela. E aí, quando se abre essa constelação, né, essa sessão de constelação, o que a gente fala? A gente fala que está abrindo um campo morfogenético. O que é isso? O campo morfogenético, ele foi estudado e estabelecido com esse nome pelo Shepard. O que ele fala com isso? Ele diz o seguinte, que o nosso cérebro, nós somos dotados de muita inteligência e de muita energia, e que todas as informações dos nossos antepassados, eles ficam no nosso sistema. E quando você faz essa sessão, quando você abre esse campo morfogenético, essas informações vêm. E é interessante a gente prestar atenção que muitas vezes existe um padrão de conduta naquela família. E muitas vezes existe um padrão de sofrimento naquela família. É importante a gente também se atentar para isso. Você já parou para perceber isso? Se por acaso na sua família existe algum padrão de conduta que vem sendo estabelecido há gerações? E aí dentro da constelação a gente consegue identificar esses padrões, a gente consegue ressignificar esse padrão e fazer com que as próximas gerações sejam mais livres, mais leves. Consegue entender a importância disso? Bert Hellinger, ele fala de várias coisas, né? Tem vários livros escritos, ele escreveu mais de 100 livros. E num desses livros ele fala especificamente sobre a questão do divórcio. E é interessante também o que ele diz. Ele diz o seguinte: por conta da lei da ordem, da hierarquia, melhor dizendo, não existe ex-marido ou ex-mulher. Existe primeiro marido, segundo marido, primeira mulher, segunda mulher. Porque não adianta você dizer, meu ex-marido. Não, aquele lá sempre será o primeiro. A mulher sempre será a primeira. O que isso tem a ver? Isso tem a ver que essas pessoas fazem parte do seu sistema. Todas as pessoas com quem você casou, com quem você se relacionou, elas vão fazer parte do seu sistema. E não adianta você negar isso. E não tem nada de ruim nisso, né? Fez parte da sua família, fez parte do seu sistema. Mas é interessante, ele diz o seguinte, que muitas vezes, em um relacionamento, quando um dos cônjuges não aceita a separação e vibra num sentimento muito negativo, ele acaba não libertando o outro parceiro. Isso é muito sério. Então, muitas vezes, dentro de um sistema, dentro de uma sessão de constelação, a gente consegue fazer essa ressignificação para que essa pessoa peça perdão, reconheça, né, que o casamento não deu certo, mas que ela se liberte disso, para ela seguir a vida dela livre.
Tem muitas coisas que a gente pode trabalhar dentro de uma sessão de constelação. E é importante a gente entender que isso não se trata, volto a dizer, de misticismo. Isso se trata de um sistema que é ciência, que a ciência trouxe isso para esclarecer. Então eu vejo a constelação familiar como uma forma assim de solucionar definitivamente o problema de muita gente. Muitas vezes quando a pessoa está com alguns problemas, ela vai no psicoterapeuta e ele acaba trabalhando só o presente com a expectativa do futuro. Mas muitas vezes, para a gente entender aquilo que a gente está passando, a gente precisa olhar para o nosso passado. Eu não estou falando de vidas passadas, eu estou falando do nosso passado, dos nossos pais, da nossa infância, dos nossos avós, dos nossos tios, pessoas que fazem parte do nosso sistema. E muitas vezes elas precisam só ser incluídas. É interessante a gente parar para analisar isso, porque qual é a melhor forma de eu ajudar o meu filho, de eu deixar o legado para as próximas gerações, que não seja eu respeitando e honrando os meus antepassados. Muitas vezes a gente nem sabe das histórias. Muitas vezes nossos pais nem contaram pra gente, às vezes até por vergonha, alguma coisa que eles tenham feito, alguma coisa que tenha acontecido na infância deles ou na juventude. A gente vê muitas vezes pessoas até mesmo se envolvendo com drogas, porque já é alguma coisa que vem da família. Já tem uma predisposição ao vício, já tem uma predisposição a ser alcoólatra, e isso às vezes não é falado. Então é importante isso também ser trabalhado. Uma outra questão também que a gente pode falar sobre a constelação é que ela ajuda as pessoas a ressignificarem uma dor do passado, a perdoar o seu ente querido, né, o seu pai ou a sua mãe. Geralmente nas constelações a gente vê muito a influência do relacionamento dos pais com os filhos e como isso afeta a vida adulta da pessoa. Ela não conseguiu resolver aquilo que aconteceu lá na infância dela. E é muito importante que isso aconteça. E dentro de uma sessão de constelação, a gente consegue fazer isso. Só para dar a título de exemplo, né, tem um filme que é Viva, a Vida é uma Festa, e lá tem o Miguel, né, que é um menino que ama música e que a família toda proíbe ele de tocar ou de cantar, e diz que a música é um mal, porque ocasionou um mal para a tataravó dele. E só que ele, por uma lealdade inconsciente ao tataravô, ele vai buscar se especializar na música, né? Ele canta, e aí tem todo um desenrolar do filme que eu não vou contar, não vou dar um spoiler, mas você vai ver. Esse filme é fascinante, e esse filme mostra exatamente como é a questão da constelação. Tem outro filme também que mostra algo muito parecido com a constelação, que é o filme do Elton John, né? Contando a história dele. É outro filme também que eu indico para vocês verem, porque ele fala um pouco, ele mostra um pouco do que seria, lá em grupo, né? Mas do que seria basicamente a importância da pessoa ter esse contato, né? Muitas vezes de forma só no coração, né? De ressignificar essas dores do passado. Então eu quero dizer isso para vocês. Se você não conhece a técnica, experimente. Né? Se dê de presente uma sessão de constelação para você entender muitas coisas que estão acontecendo na sua vida. E muitas vezes para você também se libertar de algum padrão de conduta que vem sendo seguido na sua família. Porque muitas vezes as pessoas lá atrás ouviram assim, homem nenhum presta, homem nenhum presta, homem nenhum presta. E muitas vezes os homens dessa família que foram ouvindo isso, eles foram de certa forma sendo influenciados por essa palavra. E muitas vezes a gente precisa só travar isso. Olha, isso aconteceu na minha família até aqui. Da minha geração para frente não vai mais acontecer. E aí no movimento de constelação você consegue travar isso. Você consegue ressignificar isso. E você consegue dar um novo rumo. Você consegue ter uma vida mais leve. Você consegue ter uma vida mais tranquila por causa de um pequeno movimento que você faz numa sessão de constelação. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei, né? Estou à disposição para tirar todas as dúvidas que vocês quiserem. É só entrar em contato.